Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço a todos. Vamos falar hoje a respeito da importância de um bom padrão vibratório, tá? Porque os espíritos nos chamam a atenção a respeito desse aspecto, né, da importância da gente ter um bom padrão vibratório. Isso não é uma questão de menos importância, é algo extremamente importante. Aliás, é algo até de segurança para o médium. Não só para o médium, para qualquer pessoa, tá? Mas aqui, como nós estamos abordando questões ligadas à mediunidade, na verdade a única segurança do médium é essa, tá? A única segurança do médium é essa. É ter um bom padrão vibratório. Senão ele está sujeito a cair em qualquer situação espiritual, problemática, física problemática, obsessões, tá? Nós precisamos, é absolutamente indispensável que o trabalhador da mediunidade, da reunião mediúnica, tenha um bom padrão vibratório, cultive um bom padrão vibratório, tá? Por quê? Eu vou citar um exemplo que eu gosto sempre de falar, porque é um padrão para nós mesmos em termos de mediunidade, que é a médium Celina, no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz e Francisco Cândido Xavier, o médium, né? Então a médium Celina, nesse livro, é uma médium, o Aulus, que é o instrutor do André Luiz, ele vai explicando a respeito de alguns participantes de uma determinada reunião mediúnica que eles estão analisando no livro, tá? Então o André Luiz está observando os vários médiums que compõem um grupo mediúnico, tá? E o instrutor dele, o Aulus, vai explicando para ele a respeito de cada médium, das possibilidades de cada médium e tal. E até que chega na médium Celina, que é uma senhora já de idade mais avançada, uma pessoa madura, já passou muitas provas na vida, inclusive com seu falecido marido. Ela suportou legiões da sombra, porque o marido era muito desequilibrado e tal. Mas ela passou por tudo isso, né? E se constitui hoje, naquele momento do livro, a médium mais estruturada, a melhor médium ali no grupo que o André Luiz está observando, tá? E aí a gente começa a ver as características dessa médium, né? Inclusive uma mediunidade inconsciente, porém de grande segurança mediúnica, tá? Mediunidade inconsciente é aquela que a pessoa aparentemente ela perde a consciência, tá? Aparentemente ela perde a consciência. Na verdade ela não chega a estar inconsciente, tá? Ela apenas perde a memória. Quando ela volta ela não se lembra, tem uma amnésia, ela não se lembra da comunicação que deu. Talvez lembre alguns fragmentos ou pouca coisa. Mas enfim, apesar disso, ela é uma médium segura, inclusive a melhor médium ali do grupo. E aí o André Luiz observa que numa certa reunião, após vários espíritos se comunicarem por outros médiums, de repente chega o espírito mais difícil, o espírito mais complicado, de uma vibração mais pestilencial, deletéria, né, de modo até a ponto dos outros espíritos obsessores ou necessitados todos ficarem também apavorados quando entrou um determinado espírito ali no ambiente. O que eles fazem? Eles pegam esse espírito necessitado e colocam próximo à dona Celina, que estava ali concentrada. O André Luiz reage e pergunta assim: nossa, mas justamente para aquela senhora que é o instrumento mais delicado da reunião, o melhor médium ali. Aí o Aulus fala assim: olha, mas é da lei que aquele que mais tem, mais possa dar. Fique tranquilo, observe. E acontece um fenômeno muito interessante. A dona Celina, quando ela vai se concentrando, ela percebe, é normal, e toda comunicação mediúnica, todo exercício de mediunidade é acompanhado de um certo desligamento do corpo, uma certa emancipação da alma. Tá?
É aí que ocorrem os fenômenos mediúnicos. Sempre há, em menor ou maior grau, uma certa emancipação da alma. Tá? Então, a dona Celina vai se desligando do corpo e permite que aquele espírito utilize o seu corpo. Inclusive um espírito que estava cego e gritando e, né, falando palavras meio desconexas, meio alienado. Então. E aí ela começa a reproduzir, então, a fala do espírito, a necessidade do espírito, para que o doutrinador possa conversar com ele e tal, né? Só que todo com muita segurança, muito controle, né? A médium muito bem preparada. E acontecia o seguinte também, né? Uma coisa muito interessante que o André Luiz percebeu logo no início da aproximação do espírito para com a dona Celina. Porque o André Luiz ficou preocupado, porque as emanações eram pestilenciais, eram emanações nauseabundas, como ele diz, né? Eram fluidos, né, de um cheiro ruim, de uma coisa horrível, né? E aí ele fica preocupado com a dona Celina, porque, né, aqueles fluidos todos. Só que aí o Aulus pediu para ele observar, e ele começou a perceber que quando aqueles fluidos iam se aproximando da dona Celina, eles eram dissolvidos pelo halo vibratório da dona Celina. Né? Então olha só, isso é muito interessante, é muito importante. Quer dizer, ela captava o pensamento do espírito, ela captava o sentimento do espírito, ela cedeu o seu próprio corpo ali para que o espírito pudesse falar. Né? Só que o seu padrão vibratório é tão bom que aquelas vibrações que vinham na direção dela, partidas do espírito, não chegavam a ser absorvidas pelo seu corpo. Tá? Então, olha a importância disso. Então, são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Nós podemos captar o pensamento, o sentimento e até algumas sensações do espírito. É normal isso, faz parte dessa captação da informação que o espírito traz. Agora, não quer dizer que nós vamos sintonizar com as energias deletérias que ele traz. São coisas diferentes. Por isso que o médium, ele pode se tornar cada dia melhor, ele pode ser evangelizado, ele pode ter bons hábitos, ele pode melhorar o padrão mental, ele deve melhorar o padrão mental, emocional, né? Ele deve melhorar, ele deve evoluir. E isso não prejudica a sua captação das presenças necessitadas. Pelo contrário, ele fica mais perceptivo, ele fica mais seguro, porque ele capta as vibrações mentais, emocionais do espírito, mas ele não absorve as energias deletérias que o espírito traz. Ele se mantém em proteção, ele se mantém seguro, porque ele não absorve no seu corpo, né, gerando problemas de doenças, somatizando depois, problemas para se recuperar depois, né? Não desenvolve problemas também no campo emocional, no campo mental, não desenvolve obsessão. O problema, pessoal, é quando o médium ele se descuida moralmente, se descuida mentalmente, se descuida emocionalmente, se descuida dos hábitos, das palavras, né? Ele baixa o padrão vibratório. Aí o que acontece? Qualquer espírito que se aproxima, ele absorve toda a emanação deletéria. Então não absorve apenas o pensamento, o sentimento, a sensação, mas também toda a energia deletéria que o espírito traz. Aí ele fica quebrado, ele fica esgotado, ele fica, né? É perigoso até entrar em obsessão, porque ele se identifica demais com as vibrações do espírito. Você percebe a diferença de uma coisa e de outra? Percebe a importância do cultivo dos bons hábitos, o cultivo de um bom padrão vibratório, que vai ser a resultante, é a média de vibração. O padrão, qual é o nosso padrão? Né? Tem uma certa oscilação, mas a gente tem aquela média, aquele padrão, que a gente não oscila muito fora daquilo. Né?
Então é uma forma espiritual que a gente vai cultivando, né? Assim como tem a forma física, né? Você entra em forma de atividade física, você vai entrando em forma na atividade espiritual. Pela prece, o que, que ela fazia diferente? Né? O Aulus explica, ela cultivou, ela se transformou num acumulador de correntes mentais superiores, pelo cultivo diário, constante da prece, da leitura elevada, da meditação. Né? Olha a importância da leitura elevada, da prece, da reflexão, da meditação. Então ela fez disso um hábito na vida dela. Ela foi se tornando um acumulador de correntes mentais, frequências mentais elevadas. Então esse é o padrão dela. É a companhia dos bons espíritos, é a frequência, ela vive mentalmente em correntes mentais, em frequências mentais elevadas. Isso não a impede de descer quando ela quer, com segurança, e perceber quando os espíritos aproximam alguém necessitado, ela desce a sua capacidade, ela consegue captar aquelas vibrações do espírito, a necessidade do espírito. Tá? Ela é capaz de ajudar, mas o seu padrão vibratório é aquele padrão bom. Tá? Então ela consegue captar sem se envolver absolutamente com o espírito. Aí é uma comunicação equilibrada. Né? O espírito pode falar com raiva, pode falar com, né, mostrando a contrariedade, vai argumentar, vai, né, tudo isso, uma comunicação normal, espontânea. Uma comunicação espontânea. Né? A espontaneidade do espírito. Lógico que dentro de certos limites, que ela, como médium consciente, ela está ali controlando. Né? Palavras chulas, de baixo calão, ela vai controlar. Vulgares, né? Palavras vulgares e coisas que não são condizentes ali, ela vai controlar, vai passar a ideia sem se envolver fisicamente de uma forma deletéria, né? E mantendo todo o controle, né? Em que ela pode exercer a sua autoridade sobre o espírito. Né? Então, todos nós sentimos, todos os médios, nós sentimos, às vezes há dias a gente sente certa presença, a gente sente certo mal-estar, a gente sente, às vezes até a gente chega a cair de cama. Todos nós, acontece isso com todos nós, né? Ou quase todos, aqueles que são mais sensíveis, tal, mediunicamente. Às vezes até a gente confunde, será que é nosso, será que não é? Será que é meu ou será que não é meu? No começo a gente começa a achar sempre que não é nosso, que é nosso. Né? Então a gente não leva muito em conta o fato de ser médium, você está ainda meio na dúvida se é médium ou não é. Aí devagarzinho você vai se convencendo, porque você vê que você estava mal, sentindo bem mal, e aí você vê que vai na reunião e resolve, ou alguém aplica um passe e desaparece aquele mal-estar de uma hora para outra. Né? Ou na reunião mediúnica, alguém dá a comunicação. Eu já tive inúmeras evidências, né? De coisa imediata, assim, à distância, inclusive, de ajudar algum espírito e a pessoa melhorar a distância na mesma hora. Ou deu melhorar, né? Agora, parte disso, pessoal, que a gente sofre mais ou menos, parte disso tem a ver com a necessidade de fortalecermos o nosso padrão vibratório. Porque às vezes a gente sofre mais porque entra mais, porque não tem um conjunto de hábitos. Às vezes cultiva até certos vícios, às vezes tem até um certo vício de beber alguma coisinha alcoólica de vez em quando, de fumar, né? Às vezes não consegue manter um bom padrão mental, bons hábitos. Eu não estou falando que isso, né, quem participa de reunião mediúnica não deve. Né? Eu, por exemplo, reunião mediúnica não aceito hoje em dia quem fuma na reunião mediúnica. Já tive experiências nesse sentido, já vi que não dá certo. Você faz concessão para um, depois faz para outro, logo que você vê,
Tá com um grupo de fumantes ali, tem dia que a coisa pesa. Não dá, absolutamente não dá hoje para abrir concessão nessa área. A pessoa tem que escolher entre uma coisa e outra, né? A mesma coisa álcool, quem faz uso de álcool frequentemente. Além de vários outros hábitos aí que são infelizes, né? Então, assim, que podem debilitar as nossas condições, ou podem nos promover, nos fortalecer. Tá? Então, nós temos que nos fortalecer, pessoal. Né? Às vezes a gente sofre mais do que deveria. Por quê? Porque nós não estamos cultivando um bom padrão vibratório. Aí a gente fica como um barco à deriva ali, ao sabor das sensações e energias que qualquer espírito nos passa, e qualquer ambiente nos envolve. Tá? Nós temos que criar aquela aura de luz, aquele campo vital fortalecido. É a nossa única segurança. Tá? É a nossa única segurança. Ok? Porque senão nem os espíritos superiores conseguem nos ajudar quando nós não nos ajudamos em termos vibratórios. Eles nos ajudam, mas de uma forma muito limitada porque nós não nos ajudamos. Tá? Então é preciso muita vigilância nesse campo aí. Se a gente está adentrando agora a mediunidade, cuidemos do nosso padrão vibratório. Tá? Elevemos o nosso padrão vibratório à altura da responsabilidade do trabalho que a gente está assumindo. Tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Um grande abraço aí.